Bateu o desespero na família Bolsonaro depois do áudio criminoso que foi vazado do Bolsonaro com Alexandre Ramagem para protegerem o Flávio Bolsonaro de investigações. O Flávio tá chorando, dando desculpas super esfarrapadas porque ele tá morrendo de medo do caso das rachadinhas voltar, porque ele teme que seja comprovada a relação dele com as milícias do Rio de Janeiro. Falou que ele não tem nada a ver com a BIM Paralela, mas quem falou que você tem a ver com a BIM Paralela, Flávio? Ninguém tá falando isso. Ele não consegue justificar o áudio que foi gravado do Bolsonaro. O Bolsonaro tá em silêncio, né? Tá com medo de falar alguma coisa e se comprometer mais, piorar a sua situação, como tá ruim a situação do Alexandre Ramagem, porque a candidatura dele foi pulverizada. Esse áudio vazado do Alexandre Ramagem com o Bolsonaro e também com o general Augusto Heleno é um negócio simplesmente criminoso, porque a ABIN foi utilizada e com sucesso para blindar o Flávio Bolsonaro. Isso aconteceu e o general Augusto Heleno sabia disso tudo. Esse ponto é o mais importante, porque o Alexandre Ramagem, ele grampeou uma conversa dele com o Bolsonaro. Por que ele grampeou? Justamente essa conversa. Isso ainda é um mistério. Mas eles usaram as estruturas da ABIN para investigarem e espionarem os investigadores do Flávio Bolsonaro, tentando levantar podres sobre essas figuras, no caso das rachadinhas. E essa pressão que a ABIN fez deu certo, porque as investigações contra o Flávio Bolsonaro foram todas anuladas. E eu nunca me canso de dizer, o caso das rachadinhas, e aí que está o medo do Flávio Bolsonaro, não é um caso de corrupção do colarinho branco, desvio de recurso público somente. Ele é muito mais grave, porque mostra a relação de Flávio Bolsonaro e de toda a família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Porque duas contas abastecidas pelo Fabrício Queiroz eram administradas pelo Adriano da Nóbrega, miliciano-chefe do escritório do crime. E nós vimos que a principal motivação do caso Marielle Franco era a especulação imobiliária da milícia no Rio de Janeiro, que o Flávio Bolsonaro tem envolvimento, pelo menos segundo informações de outros jornais. Não foi somente o Flávio o favorecido nessa estrutura da BIM. Além do Flávio, o Carlos Bolsonaro e o Jair Renan também foram beneficiados. E eles não explicam isso. As desculpas são super esfarrapadas. O Flávio Bolsonaro foi beneficiado no inquérito das rachadinhas, já o Jair Renan foi beneficiado pela BIM Paralela, que levantou informações do Lucena, que era um dos sócios do Jair Renan. E nós estamos vendo todo o avanço das investigações contra o Jair Renan, por falsificação de documento, lavagem de dinheiro, e o menino vai ser preso também, não tem foro privilegiado, ele tá devendo dinheiro para banco, é uma situação suja também e muito ruim para o Jair Renan. E o Carlos foi beneficiado porque a BIM Paralela investigou o senador Alessandro Vieira, que solicitou o depoimento do Carlos Bolsonaro na CPI da pandemia. Então todos os filhos, menos o Eduardo Bolsonaro, foram beneficiados. Aí vem o Flávio com uma desculpa ridícula que não convence ninguém. Porque ele apareceu na rede social, gravou um vídeo e começou negando qualquer tipo de envolvimento com a BIM Paralela. Primeiro, ninguém falou que você está envolvido com a BIM Paralela, Flávio. Eu não sei de onde você tirou isso. Ninguém está acusando você disso. Depois ele começou a falar que é a PF do Lula. O que tem a ver a PF do Lula com o áudio que o Alexandre Ramagem, que é um aliado seu, do seu pai, amigo íntimo do Carlos Bolsonaro, gravou? O que tem a ver a PF do Lula com isso? Se estava no computador do Ramagem. Foi a PF do Lula que gravou? Não, porque na época a PF era do Bolsonaro. E depois ele falou que dados ilegais dele foram acessados por servidores da Receita Federal. E por isso que ele estava sendo uma vítima da investigação, tal, e por isso que a investigação foi anulada. Mas quem está falando disso, Flávio? Você falou 3 assuntos que não tem absolutamente nada a ver a perna com a cabeça, para não falar o U com as calças. Não tem nada a ver. O que as pessoas estão dizendo é que foi vazado um áudio pelo próprio Ramagem, que gravou e grampeou a conversa do Bolsonaro com o Ramagem e com o general Augusto Heleno, trazendo ali uma estratégia para te beneficiar. Isso você não explica, porque não tem explicação. É a voz do seu pai, é a voz do Ramagem, é uma estratégia ilegal para beneficiar você. Então não importa que você tenha envolvimento ou não com a BIM Paralela. Não importa que os caras invadiram e acessaram seus dados de modo ilegal. Não importa que essa PF é comandada pelo Lula.
Porque o áudio tá lá, foi gravado pelo Ramagem. Como você explica? Não explica. Por isso que o melhor é fazer igual o Bolsonaro, fica quieto. Porque tudo que fala só piora. Só fede mais quanto mais mexe. Boca fechada não entra mosca. Esse é o problema de você tentar defender o Bolsonaro nessa situação. Porque se você for defender o Bolsonaro, horas depois vai sair uma prova que vai te arrebentar, como arrebentou com o Flávio. A desculpa esfarrapada PF do Lula é um áudio gravado pelo Ramagem, que é o seu aliado. O Bolsonaro, segundo a CNN Brasil, está em silêncio porque ele teme mais constrangimentos. Ele teme se comprometer. Porque no caso das joias, ele já mudou a versão trocentas vezes. Isso enfraquece a narrativa dele. O governo federal tem a estratégia também do silêncio. Não vamos falar nada, não vamos pressionar esse caso e vamos usar a presunção de inocência. Vamos ver, vamos esperar o julgamento para saber se o Bolsonaro é ou não culpado, deve ou não ser preso. A gente não vai se meter nisso. E não tem que se meter. O governo federal faz muito bem em adotar essa postura, porque o medo é do lado de lá. O medo é dos bolsonaristas, o medo é do Flávio. O Flávio teme que esse caso abra novas investigações e comece um novo escrutínio contra ele lá em Rio das Pedras, justamente nesse momento que tem gente vasculhando a vida do Chiquinho Brazão e também do Domingos Brazão lá em Rio das Pedras. Ah, você tem essa informação? Não, não é, eu não tenho essa informação. Mas o UOL fez uma reportagem recentemente trazendo detalhadamente os imóveis da família Brazão da zona oeste do Rio de Janeiro, onde fica Rio das Pedras. Chiquinho e Domingos Brazão, que foram os mandantes do caso Marielle, porque ela estava evitando a expansão imobiliária ali naquela região. Então, se você tem pessoas escrutinando a vida da família Brazão em Rio das Pedras, vocês acham que não tem ninguém fazendo o mesmo com a família, com a vida do Flávio Bolsonaro ali, onde ele tinha negócios? É claro que tem gente procurando isso. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. E o Flávio não quer que essa relação dele com as milícias do Rio de Janeiro seja comprovada. Porque isso pode também confirmar a relação do Bolsonaro com as milícias. E aí é uma questão bem diferente de tudo que nós já tivemos. Porque aí não é um crime do colarinho branco, se bem que meu colarinho é vermelho. É um crime comum. A relação do Bolsonaro, do presidente da República, com o crime organizado. Isso é grave. Muito sério. Como também está sendo sério para o Alexandre Ramagem. O Ramagem, com esse caso, que ele está envolvido diretamente, pulverizou, liquidou a candidatura dele. E isso é uma burrice do próprio Bolsonaro. Porque foi o Bolsonaro que escolheu o Alexandre Ramagem. Ele poderia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu o Ramagem. E quando o Bolsonaro escolheu o Ramagem, nós aqui no canal falamos. Isso é uma burrice do Bolsonaro. Porque o Ramagem está envolvido no inquérito da BIM Paralela. Esse inquérito vai avançar. Ramagem vai ser indiciado, Ramagem vai ser processado, talvez Ramagem seja até preso. Então o Bolsonaro sabia de tudo isso. Se nós aqui sabíamos, como que ele não sabia para tomar a decisão? Então ele sabia, e mesmo assim ele foi com a decisão do Ramagem. É uma tolice. Ele sabia que ia acontecer. Por que insistiu? Porque é burro. Resumidamente é isso. Arrumou sarna para se coçar. Vai ter que encontrar um outro candidato. Ou vai manter a candidatura do Ramagem? É uma candidatura inviável. As pesquisas estão mostrando isso. Ramagem fica atrás do Tarcísio Mota do PSOL. A campanha do Rio de Janeiro não é uma questão se vai ter ou não vai ter segundo turno, porque é o que tudo indica, não vai ter. Mesmo que tenha segundo turno, o Eduardo Paes já é o vencedor. Não adianta aquelas estratégias que eles estão pensando contra o Eduardo Paes. É uma burrice. Não adianta, não vai ganhar. Não vai virar. Mas o pior é se o Ramagem ficar na terceira posição. Talvez seja até bom, porque tira o Ramagem e coloca outro candidato que ele possa ficar em segundo. Já que o Ramagem é um desconhecido. E agora tem esses problemas todos com os inquéritos contra o Ramagem. O marqueteiro da campanha falou que não afeta nada. Caramba que não afeta nada. É claro que afeta, pô. Claro que afeta. Já era. Já era. Capaz do Ramagem ficar na quarta posição ainda por cima. Olha só que isso é possível, hein?